Olá, Giro Econômico está no ar. Hoje vamos falar sobre os custos dessa infraestrutura do mundo digital. As nuvens de armazenamento, as centrais físicas de processamento, chamadas de media centers, e também vamos mostrar como tudo o que você digita no celular ou no computador é transformado em dinheiro. Para essa discussão, Mariana Almeida, economista, professora do INSPER e diretora da Fundação TID Setúbal. E eu, Maria Manso. O computador, o celular e a internet mudaram o mundo que existia antes deles. E as transformações continuam na velocidade da fibra ótica. Mas para acompanhar esse ritmo, é preciso investir. Mariana, e o primeiro investimento deveria ser conseguir levar principalmente a internet a todos, sem exceção. Você tem alguns projetos, envolvendo isso? A gente trabalha pela Fundação, a gente trabalha nas periferias urbanas e esses são lugares que ainda tem uma grande falta tanto de conectividade da infraestrutura para poder ter acesso à internet, quanto do processo todo de letramento digital, que é a capacidade, na verdade, o acesso ao mundo digital na intensidade que você tem em alguns lugares, porque o mundo digital ele tem uma grande variedade de possibilidades de acesso e cada vez que a gente vai se acostumando com trabalhar de uma maneira ou de outra, isso vai gerando na gente alguns comportamentos e uma capacidade também de extrair mais dos dados, extrair mais das tecnologias existentes. E isso, para quem tem dificuldade de acessar a própria internet ainda, acaba sendo uma falta de uma oportunidade, Ele vai ficando atrás. Eu costumo até brincar que nesse mundo digital pode ser que a gente vá caminhar para um ponto de não retorno se a desigualdade continuar tão grande, Uma expressão que é muito usada no caso das florestas, mas eu acho que socialmente, se a gente não se atentar para isso, também vamos atingir esse lugar. No começo, tudo se resumia a um hardware, uma máquina e um software, um programa. Hoje, a infraestrutura envolve cifras inimagináveis. É dentro de caixas de metal como estas que circula hoje um dos setores da economia em maior expansão de todo o planeta. Acessar dados, arquivar na nuvem, navegar pela internet. Tudo passa por um data center. Dados da consultoria Roland Berger mostram que no período de 2016 a 2025, o valor potencial da transformação digital em todo o mundo ficará em torno de 27 trilhões de dólares. Quanto mais velocidade a transformação digital tiver, mais dados são compartilhados, mais transmissão é feita e mais processamento é feito. Então, assim, olhando para uma necessidade, data centers é uma necessidade extremamente importante, inclusive do ponto de vista de segurança nacional. E o nosso país, segundo o estudo Brasil Digital, está crescendo num ritmo de primeiro mundo, nesse universo tecnológico. O Brasil hoje já cresce a oferta digital do país, que é todos os bens e serviços digitais que são hoje produzidos aqui, eles já crescem em uma média de 5% ao ano, tá? Se a gente consegue manter esse ritmo de crescimento, a gente está agregando cerca de 300 bilhões de reais anualmente ao PIB, tá? Mas se a gente consegue acelerar isso e, inclusive, alcançar patamares próximos a de países como os Estados Unidos ou até o Reino Unido, a gente avança em chegar a 400, 700 e até 1 trilhão de reais adicionais. Até 2026, são 916 bilhões em investimentos em conectividade e 666 bilhões em aplicações. De acordo com o levantamento feito pela consultoria McKinsey, em 2021, foram firmados 209 acordos de novos centros de dados a nível global, com negócios avaliados em 48 bilhões de dólares. E para alimentar esses equipamentos, infraestrutura de conexão e energia são igualmente relevantes. Em relação ao custo de um data center, em torno de 60% se refere ao consumo de energia. Portanto, a energia é um insumo extremamente importante para a operação de data center. Os outros se referem à mão de obra e telecomunicações. Na questão da energia, o Brasil tem vantagens se comparado a outros países.
A gente tem uma diversidade de matrizes energéticas, isso é muito positivo, é um diferencial do país em relação à geração de energia. O mesmo não se pode dizer da conectividade. Somos um país continental, né? A gente precisa dessa infraestrutura de conectividade para a gente integrar o país, que é muito baseado né, na margem, no litoral. Para se chegar à conectividade desejada, é preciso passar fibra ótica, construir torres, pendurar antenas em locais, prédios, bancas de jornais, enfim, eu preciso de autorização municipal. E no atual momento, somente 447 municípios dos 5.570 tem legislações amigáveis à expansão de telecomunicações. Ou seja, os municípios precisam fazer a sua lição de casa. O Brasil ainda tem escassez de outro insumo essencial para o crescimento digital, o capital humano. Para que você tenha potencial máximo de exploração da economia digital, você precisa de pessoas qualificadas. E pessoas qualificadas não é um curso específico em TI. Eu estou falando de letramento digital. Esse é um gargalo efetivo que a gente precisa endereçar. Então, o letramento digital a toda a população brasileira. A outra questão é uma questão de formação de profissionais de TI. Só para dar exemplos, em 2021, o setor de TI contratou 198 mil trabalhadores com carteira assinada e em 2022, 117 mil. Porém, os outros setores da economia estão também necessitando de profissionais de tecnologia. A formação de 56 mil profissionais por ano é insuficiente para essa demanda crescente da transformação digital no nosso país. A gente precisa de investimento de política pública para formar talentos, manter esses talentos no país. A gente tem perdido hoje também muitos profissionais para empresas de fora, né, com salários muito mais atrativos, mas eu acho que o Brasil hoje precisa avançar no investimento de educação, né, de formação e educação de jovens profissionais. Um levantamento feito pelo Google indica que até 2025 o Brasil vai atingir um déficit de 530 mil profissionais nessa área. Além disso, ainda segundo o Google, falta diversidade entre os nossos talentos. Aqui no país, mulheres e negros ainda encontram muitos obstáculos para desenvolver uma carreira no mercado da tecnologia. E como disse o Sérgio da Brascom, falta letramento digital no Brasil. Mariana, o que é e como fazer esse letramento? Maria, é que a questão digital é importante a gente entender assim, que não se trata de um setor a mais na economia, uma novidade, alguma coisa que vai aparecendo à parte. Ele é um novo modo de fazer, assim, ele corta e vai derrubando a forma anterior de você produzir. Então, quando a gente fala de padrão digital, não é o setor de tecnologia. A ideia de que eu fazia antes, agora tem sempre uma interface digital. Tem o que eu fazia, os setores econômicos padrão de antes, agora tem que lidar com esse modo de fazer digital. E o modo de fazer digital, ele tem uma linguagem própria, ele tem uma lógica própria, que é diferente da anterior. Quando a gente pensa em oferta e demanda, se for fazer análise de mercado, né? Quero falar de oferta e demanda. Bom, a oferta e demanda é no mundo digital que você tem que pensar, não é mais naquele serviço dentro de um determinado espaço ou com uma determinada, que eu analiso o mercado com um território específico, é outra lógica. E aí eu preciso de pessoas que consigam trabalhar nisso, não só entender o que é o digital, mas também começar a saber quais as possibilidades do desenvolvimento digital.
né? Os programadores, a linguagem toda de programação, ela é fundamental nesse novo cenário. Só que para você aprender programação, tem um conjunto de competências e habilidades no campo da matemática, do português, que também do inglês, né? Que ajudariam muito e facilitam isso. Num país desigual como o Brasil, desde antes, quando vem essa onda, né, avassaladora, é muito mais difícil você tentar trazer quem não conseguiu nem ter acesso às oportunidades do período anterior e, de repente, dar esse salto quântico para aprender uma outra forma de fazer, né? Porque o pessoal está lá atrás. E esse letramento deveria ser dado nas escolas? O próprio processo, se a escola melhorasse o processo de aprendizagem nas áreas de português e matemática, já ajudaria também nesse letramento. Agora, ela também tem que encarar o digital de uma outra maneira, né? Se a gente lembrar, como que começou, né, essa questão do digital nas escolas? Tinha aquelas salas com os computadores, né? E quando a pessoa ia numa aula de... É mais do que isso, porque o digital ele tem que permear todas as disciplinas, é o jeito de fazer, então é também o jeito de dar aula de português, é o jeito de dar aula de matemática, é o jeito de dar aula de história. E aí você precisa dos professores com esse letramento para poder passar, você precisa de equipamento, você precisa de escola com acesso à internet. Então, a gente vai vendo que, enfim, o letramento se trata de conseguir um ambiente para se aprender o digital. Esse ambiente não é uma aula, né? Acho que até o entrevistado falou isso, né? Não se trata só de fazer um curso. Vai aprendendo o resto, depois você vai lá e aprende o digital. Você tem que vivenciar, isso mexe com as nossas capacidades cognitivas e tem que estar imerso, né? E aí, se você não tem condições de oferecer essa imersão, deveria. Tem que ser política pública. Passa por infraestrutura das escolas, infraestrutura de acesso para os professores, mas também de possibilidade de linguagem.